Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RC Pod, o podcast mais completo do universo da odontologia. E hoje nós iremos conversar sobre a importância da anatomia na harmonização orofacial. E antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de falar uma frase de um autor e de um professor chamado de Augusto Cury, onde ele fala que professores brilhantes, eles ensinam para a profissão, e professores fascinantes, eles ensinam para a vida. E o nosso convidado, ele é um exemplo de professor fascinante. E hoje nós iremos conversar com o Dr. Mauro Barros, que é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, doutor em odontologia pela USP Ribeirão Preto, uma sumidade como professor, como cirurgião bucomaxilofacial. E seja muito bem-vindo, meu amigo Dr. Mauro Barros. Depois de tantos elogios, é uma grata surpresa estar aqui, é um grato prazer estar aqui e entendendo que a gente vai falar de um assunto tão encantador e com uma pessoa que também é igualmente encantador, como o professor Rafael Carvalho. Muito obrigado pelo convite e é uma satisfação estar aqui conversando com você. Meu amigo, você não imagina a minha felicidade de ter você aqui e para a gente conversar de um assunto tão importante que é a anatomia na harmonização orofacial. E professor Mauro, então antes da gente chegar nesse mundo da anatomia dentro da harmonização orofacial, eu queria saber um pouquinho sobre a sua vida, como que você chegou na cirurgia bucomaxilofacial, onde você fez residência, há quantos anos você está no mercado de trabalho? Bom, apesar de ser uma vida relativamente longa, eu vou tentar ser sintético para abreviar o nosso tempo. A minha vida profissional ela começou em 1989, quando eu egresso da UFAM, terminei meu curso de graduação e imediatamente fui buscar minha especialização na Federal do Ceará. Na época, o grato professor e saudoso professor João Hildo, professor João Hildo, e junto com a professora Maria Isaíra. Isso foi até 1991, quando eu terminei meu curso de especialização e voltei para o mercado de trabalho em Manaus, na cidade onde eu nasci, e vivo até hoje dentro do universo odontologia, cirurgia bucomaxilofacial e agora também, depois de um certo tempo, a docência dentro da área de odontologia. Maurinho, quando eu cheguei em Manaus, isso há 19 anos atrás, o mundo da cirurgia bucomaxilofacial era extremamente carente. Eu imagino quando você chegou, como era a vida do cirurgião bucomaxilofacial nessa época, para cuidar de um estado inteiro, né? É importante essa pergunta e é interessante quando a gente faz um flashback nos anos 80, quando eu voltei, e anos 90, quando eu comecei a minha especialização, o trabalho da especialização dentro do universo Manaus, nós éramos apenas 5 cirurgiões bucomaxilofaciais. E isso com uma mesma demanda que nós temos hoje, em função dos diversos acidentes automobilísticos que existiam. Então, nós tínhamos na época, na verdade, um universo muito restrito de profissionais. Então, isso nos ofereceu um desafio muito maior do que hoje, sem dúvida alguma, onde a gente tem um número muito grande de profissionais, embora a gente tenha uma diversidade muito grande de especialidade na odontologia. Mas naquela época, sem dúvida alguma, a demanda era muito maior do que a oferta de profissionais que nós tínhamos no mercado, e isso nos obrigou a trabalhar muito mais e tentar fazer da cirurgia bucomaxilo realmente uma especialidade onde se encontrava situações de resolutividade. Essa era a nossa grande preocupação na época. Eu imagino, meu amigo, com certeza. Se quando eu cheguei era
era extremamente carente de profissionais. Na sua época, eu imagino o quanto vocês trabalhavam, se dedicavam à cirurgia bucomaxilofacial. Mauro, agora fazendo um paralelo em relação na faculdade, de quando você se formou, odontologia de quando você se formou e hoje, qual a diferença para você? Sabe, amigo Rafael, isso me faz pensar em dois aspectos principais. Um, porque o universo da universidade, no sentido da graduação, ela não tinha o braço pesquisa como uma fonte sempre inesgotável de buscas do aprimoramento. Então, naquela época, a UFAM me ofereceu um curso de graduação para o qual eu me senti pronto para ir para a especialização. No entanto, eu percebia que a odontologia ela precisava muito do arcabouço pesquisa no seu universo de trabalho. Porque nós vivíamos num universo muito profissional, muito técnico e pouco científico, se eu posso chamar assim. Embora nós tínhamos uma dificuldade muito grande dos profissionais em Manaus sair para os cursos de especialização e na época nós não tínhamos, né? E isso é uma grande diferença porque o mercado do ensino da odontologia, ele cresceu bastante e isso, na verdade, para mim é um grande prazer falar sobre isso, visto que a minha história como professor, como docente, ela já vem de 19 anos, né? Mas, sem dúvida alguma, a odontologia hoje, diante de todos os arcabouços tecnológicos que ela pode oferecer, principalmente as inúmeras novas especializações, inclusive a ROF, que é o nosso assunto de hoje, ela oferece ao profissional, indubitavelmente, uma necessidade premente de estar o tempo inteiro se atualizando, não apenas no sentido de técnica operatória, no sentido de técnicas para execução da ROF, mas bem como no sentido de aprofundamento dos seus conhecimentos científicos, que são baseados em evidências científicas, sem dúvida alguma, né? Com certeza, meu amigo, eu concordo perfeitamente que a odontologia ela está em constante evolução. Todos os dias surgem técnicas novas, biomateriais novos, né? E a gente tem que estar antenado, se reciclando o tempo inteiro. E eu falo que a vida ela é um eterno aprendizado. E o professor Mauro, eu escolhi o professor Mauro a dedo para falar sobre anatomia dentro da harmonização orofacial, porque o professor Mauro ele tem 19 anos de experiência dentro da anatomia. Ele é professor da Universidade do Estado do Amazonas, ele é professor do Instituto RC na pós-graduação em harmonização orofacial, na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e na implantodontia. E eu sempre falo que o pilar da harmonização orofacial é a anatomia. Sem o conhecimento de anatomia, pode acontecer acidentes e complicações graves para os nossos pacientes. O que você me fala sobre isso, professor? Amigo Rafael, é um assunto que me chama, além de enaltecer a odontologia como um todo, é um assunto que me diz muito respeito. Eu posso fazer um pequeno parênteses aqui, me lembrando de que quando eu comecei a operar, eu comecei a operar com uma determinada segurança, porque o meu conhecimento de anatomia ele tinha um grau de limitação. Depois que eu me entusiasmei pelo conhecimento aprofundado da anatomia e pelo conhecimento aprofundado para ensinar, a minha vida como cirurgião bucomaxilo, porque é a minha formação primária, né, depois da graduação, ela, sem dúvida alguma, ela alçou voos muito maiores. Porque, na minha visão, sem dúvida, o profissional que executa a ROF com conhecimento de causa, conhecimento da área anatômica, conhecimento de áreas de risco e, principalmente, entender a gravidade das diversas intercorrências que eventualmente possam acontecer, ele se torna um profissional mais seguro e que consegue oferecer verdadeiramente a harmonização orofacial com técnica apurada, com segurança e com a menor probabilidade de riscos e de intercorrências nesse sentido. Concordo plenamente. E nós, como cirurgiões dentistas, nós estudamos profundamente a anatomia da face.
E eu sempre falo que a harmonização não é você injetar somente um biomaterial na face de um paciente. É você ter conhecimento de anatomia para você evitar uma parestesia, uma paralisia, uma necrose, uma cegueira em um paciente. Professor Mauro, e eu queria uma opinião sua em relação a um assunto. A minha estrategista de marca, a Júlia, ela me procurou para que eu fizesse um preenchimento na região de glabela do seu esposo. Aí eu até perguntei para ela, você não está confundindo? Você não quer aplicação de uma toxina botulínica? Porque essa região de glabela, ou a gente aplica toxina botulínica, e se eu tenho uma ruga bem marcada, bem profunda, a gente pode estar utilizando fios de PDO nessa região. O que você me fala sobre isso, meu amigo? Bom, primeiro que é surpreendente, né? Alguém nos relatar que foi submetido a uma manobra de preenchimento com biomateriais, seja ele qual for, né? Na área de glabela, só lembrando que glabela é a área de inserção da pirâmide nasal, que fica entre os dois olhos, né? Primeiro que a gente considera que algumas áreas são de extremo risco e outras áreas de risco intermediário no que diz respeito a manobras cirúrgicas ou de ROF. Porque a gente precisa considerar que o uso de biomateriais, assim como as outras técnicas aplicadas à ROF, elas consideram áreas de risco e áreas de alvo. Mas especificamente na área de glabela, me surpreendeu bastante, como eu disse logo no início da minha fala, mas me surpreende mais ainda é que provavelmente esse profissional ele desconhece completamente os aspectos anatômicos e as intercorrências possíveis ou passíveis de acontecer. Uma das primeiras que eu consigo ver nesse momento é a probabilidade de uma cegueira, ocasionada pela obstrução da artéria oftálmica e que vem de uma área extremamente profunda dentro do arcabouço da órbita. Além dessa, que para mim eu considero como uma das mais graves e ela acontece de forma imediata, a gente tem outros que acontecem de forma não tardia, mas um pouco a posterior da aplicação. Que pode ser, por exemplo, uma embolia numa artéria cerebral, já que a gente tem um entroncamento e anastomose de diversas artérias nessa área, artérias que comunicam-se com ramos da carótida externa e com ramos que vêm da carótida interna, que vem da área intracraniana. Então, vejam, o comprometimento cerebral, o comprometimento neurológico, o comprometimento vascular da área, além das intercorrências motoras, são bastante consideráveis e precisa ser bem pensado sobre esse procedimento. Para mim, é um procedimento bastante não indicado, eu diria. Não, com certeza. Então, isso mostrando a importância do conhecimento da anatomia dentro da harmonização orofacial. Que nós podemos levar o paciente a uma cegueira, né? Realizando um procedimento de preenchimento nessa região de glabela. Então, isso é extremamente complexo, sério, fora o risco de necrose, né? Então, não é brincadeira. E eu te pergunto, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o triângulo perigoso da face. Sabe, amigo Rafael, é interessante quando a gente fala usa essa expressão triângulo perigoso da face. Para quem não sabe, não é uma expressão empírica, é uma expressão cientificamente abordada nas diversas literaturas, e a gente considera o triângulo perigoso da face como uma área intermediária e de extremo risco. E por que a gente vê dessa forma? Não apenas avaliando sob o aspecto das intervenções da ROF, mas considerando inclusive as inúmeras possibilidades de infecções que estão na área superficial e podem invadir a área intracraniana e provocar abscesso cerebral agudo, inclusive considerando as inúmeras anastomoses que nós temos no terço médio da face, para que a gente considere a área de extremo risco para procedimentos da ROF, para procedimentos cirúrgicos
da ROF, procedimentos de preenchimento, procedimentos de toxina botulínica e principalmente em todas as manobras do terço médio da face. Então, assim, o triângulo perigoso da face, ele é assim chamado em função da complexidade de anastomose, principalmente no que diz respeito à rede vascular, arterial e venosa da face no terço médio. Mauro, e eu sempre falo que a especialidade de harmonização orofacial é uma especialidade longa e não um cursinho de 2 dias. Olha a importância do conhecimento de toda a neuroanatomia da face para a realização de qualquer procedimento dentro da harmonização orofacial. Então, nós estamos trabalhando em áreas extremamente nobres, em áreas extremamente perigosas durante esses procedimentos. Em relação à bichectomia, que é um procedimento aí hoje popularmente realizado pelos colegas. O que você me fala? O que pode acontecer o não conhecimento da anatomia? E é claro, quando a gente fala... todo procedimento, ele pode estar desencadeando acidentes e complicações. E isso tem pacientes que têm variações anatômicas e nós podemos ter complicações em qualquer procedimento. Mas dentro da bichectomia, o que pode estar acontecendo? Quais são as referências anatômicas importantes a serem consideradas quando vai ser feita uma incisão para remoção do corpo adiposo da bochecha? É interessante a gente comentar sobre isso, porque eu vou me possibilitar, eu vou me dar o direito de comentar um pequeno aspecto que está dentro da minha história como docente. Quando eu comecei a dar aula de anatomia, isso foi no ano de 2004, numa instituição privada, eu comecei a perceber que existiam situações para as quais o cirurgião dentista ele precisava se preparar. Uma delas é um simples exame clínico, ele vislumbra, sem dúvida alguma, um conhecimento de áreas anatômicas que devem estar presentes para que a gente entenda qual é a possibilidade de ter uma variação e conhecer o que é doença e o que é saúde, no que diz respeito à anatomia da face e, inclusive, da cavidade bucal. E entendendo que a abordagem para a bichectomia é uma abordagem intraoral, ou cujo acesso é feito na cavidade bucal propriamente dita, a gente precisa considerar que o conhecimento de redes arteriais e redes nervosas, periféricas que sejam, nessa área do terço médio da face, já que a gente aborda intraoralmente na direção de fundo de vestíbulo, mas tendo como referências alguns acidentes anatômicos, caso esses acidentes anatômicos passem pelo desconhecimento do profissional, as intercorrências elas podem ser de altíssima complexidade. Principalmente considerando, por exemplo, que nós temos ramos do ramo do nervo facial que atravessa a parótida e vai adentrar para se ramificar pelos músculos cuticulares ou músculos da expressão facial, mas ela também alcança áreas onde o acesso, se ele for para uma área para mais externa, ou eu diria mais lateral em relação à sua referência, que é o ideal para a bichectomia, ela pode alcançar tanto ramos da artéria facial como ramos da veia facial, e aí principalmente eu colocaria como um grau de complexidade maior as lesões neurológicas periféricas causadas pela lesão de ramos do zigomático, ramos do bucinador e alguns ramos que são ramos nervosos que podem penetrar nessa área aí. E aí a gente precisa considerar também que as variações anatômicas que são existentes nos diversos padrões de indivíduos, e aí você não vai poder adivinhar, a gente não tem essa condição, nós precisamos trabalhar com o conhecimento científico que, por exemplo, cita em diversas literaturas que a rede venosa, por exemplo, ela sofre ou tem maior predisposição de oferecer maior número de variações anatômicas. Então, assim, falando de uma forma específica da bichectomia, as lesões vasculares são muito preocupantes, as lesões de tecido mucoso ou submucoso na área são muito importantes também, mas eu consideraria as lesões neurológicas periféricas causadas pela lesão desses ramos do facial como uma
uma das preocupações maiores que o profissional tem que ter. Com certeza. Eu percebo muito algumas intercorrências que elas chegam no instituto com um paciente com edema muito acentuado. E na hora que você vai avaliar, geralmente o colega lá chega desesperado e na hora que você avalia aquele hematoma gigante, consequentemente ou está associado à veia facial ou à artéria facial. E se eu tenho um hematoma, na maioria das vezes, a gente vai estar tendo que drenar, né? Ali eu tenho uma coleção muito grande de sangue e o tratamento é a drenagem cirúrgica. Perfeito. Então, qualquer movimento intempestivo, com pinças hemostáticas, um divulsionamento maior daquela região, a gente pode atingir essas estruturas anatômicas nobres. E é o que você falou, é extremamente importante o conhecimento que ali é uma área nobre e que ali eu tenho os ramos terminais do nervo facial, que é o ramo zigomático, o ramo bucal, e o paciente pode ter ali uma paralisia. E em relação, hoje, se realiza muito para emagrecimento facial. Bichectomia associada a lipo de papada e até mesmo a lipo facial. E nós observamos aí inúmeras complicações associadas à lipoaspiração. Me fala um pouquinho sobre essa neuroanatomia na região da papada, na região do pescoço, que desencadeia essas complicações. É interessante você falar sobre esse assunto, porque na semana passada aconteceu um episódio com uma colega e ela me pediu minha orientação, porque ela operou a paciente, a intenção dela, a priori, era fazer uma lipoaspiração de papada, e é uma profissional de extrema competência, e que depois de 40 minutos, a paciente já em casa, porque a paciente foi liberada com um padrão clínico absolutamente equilibrado, sem nenhuma intercorrência a princípio, e a paciente evoluiu, depois de estar em casa, evoluiu para hematomas e edemas na região submetoniana, submandibular, e evoluindo na direção cervical. É óbvio que a aparência de inchaço ou edema, como nós chamamos cientificamente, e principalmente a visão de áreas com hematomas que sugerem hemorragia, isso pode surpreender o profissional. E aqui cabe uma pequena lembrança. Além do conhecimento de anatomia, é preciso perícia para identificar a forma correta de conduzir o paciente. Se eu não conheço as regras que diminuem a probabilidade de risco de intercorrência, provavelmente eu vou estar despreparado para conduzir o paciente, para como reverter esse quadro. Essa situação me chama a atenção porque na área submandibular nós temos inúmeras estruturas, não apenas vasculares como nervosas, e aí eu poderia citar a artéria facial, ramos submetoniano da artéria facial, que sai na direção próximo de corpo da mandíbula e vem na direção região submetoniana. Aqui a gente tem ramo marginal da mandíbula, que é um ramo do zigomático, que inclusive não apenas para procedimentos da Hoff, mas de outros procedimentos cirúrgicos, é preciso que você tenha conhecimento dessa área para evitar incisões nessa área, evitar abordagem nessa área. E aí quando você fala lipo de papada, me chama a atenção para uma área extremamente preocupante, que é a região anterior cervical. Porque se você pensar bem, Rafa, nós temos abordagens não só da inserção de cânula, como também do movimento da cânula, na tentativa de lipoaspirar essa bolsa de gordura, que sem dúvida alguma é uma técnica aprimorada, é uma técnica conhecida, ela funciona, ela é resolutiva, mas caso eu tenha o desconhecimento da angulação correta que a minha cânula deve penetrar nesses tecidos, eu posso, por exemplo, invadir a área de veia jugular. É uma veia extremamente superficial, só lembrando que no resto do corpo, as nossas veias elas estão no espaço mais profundo. Na região
crânio, na região cérvico-facial, as veias estão muito mais superficiais em relação às artérias. E isso nos faz lembrar o grau de complexidade e de risco que você submete ao seu paciente quando você intervém nessa área desconhecendo essa rede, não apenas vascular, no ponto de vista arterial, mas principalmente venosa, quando a gente tem as duas veias jugulares superficiais extremamente posicionadas no plano subcutâneo. Isso aí é extremamente preocupante. Então, a lipo de papada, já que você citou, e me fez lembrar desse episódio, que graças a Deus a paciente está bem, a profissional conduziu a paciente de uma forma extremamente, rigorosamente segura, pediu auxílio de alguém que ela considerava com maior perícia, no sentido de conduzir a paciente, e correu tudo bem. E aí a gente precisa lembrar que, sem dúvida alguma, o conhecimento de anatomia aprimora a técnica, oferece odontologia de verdade e científica, como a gente deseja, né? É isso, é verdade. É uma área extremamente nobre, né? E é claro que pode levar esse paciente a óbito. Muitos pacientes têm uma complicação, uma lipo de papada, e imediatamente ele tem que ser entubado, né? É um paciente que muitas vezes é encaminhado para UTI. E o conhecimento de anatomia e da área que você está fazendo aquela sucção da gordura te dá uma segurança. E em relação à rinomodelação, a preenchimento de nariz com ácido hialurônico, o que você me fala? Eu tenho alguma estrutura anatômica nobre ali que pode estar desencadeando alguma intercorrência? Rafa, você vai me permitir fazer uma pequena abordagem da área específica de nariz, considerando as áreas laterais ou áreas paranasais, né? Se nós considerarmos que um grande número de procedimentos que são vislumbrados pela Hoff na tentativa de melhorar o perfil nasal, de melhorar a base alar, que nós chamamos é mais conhecido como asas do nariz, nós precisamos entender que o arcabouço nasal, considerando a área intermediária de terço médio, ou área mediana, melhor dizendo, terço médio, ela leva consigo a preocupação da grande rede vascular, bilateralmente posicionadas e principalmente da área de dorso. As artérias que estão posicionadas não apenas na inserção da pirâmide nasal, essa pirâmide nasal, quando nós chamamos, é hábito técnico da cirurgia, né? Essa pirâmide nasal que nós chamamos a estrutura do arcabouço nasal, tanto ósseo como cartilaginoso, e aí vale a pena a gente lembrar que as pessoas têm preocupação com pele, mas a gente precisa lembrar que necrose passivo de acontecer na pele, ela leva também a necrose de cartilagem, leva a necrose óssea, e aí a preocupação é muito maior. Então, só para que a gente tenha uma ideia dos riscos iminentes desses procedimentos, considerar, por exemplo, que as artérias dorsais do nariz, elas são conectadas com infraorbitária, supraorbitária e principalmente com artérias que vêm lá do interior do crânio. Então, como a gente falou naquele momento do triângulo perigoso da face, ela está inserida no triângulo perigoso da face, e apenas lembrando dessa região da base alar, me lembrou também um risco muito grande de áreas de ápice nasal e áreas de base alar, considerando a possibilidade de necrose da artéria facial, ou principalmente da artéria facial, quando ela se bifurca para a labial superior e inferior, e principalmente, Rafa, e aqui vale uma lembrança, eu falei naquele momento que a possibilidade e a evidência, inclusive através de dissecações anatômicas naturais, ela já evidenciou, isso tem trabalhos muito bem amarrados e muito bem em revistas de grande impacto, considerando a variação anatômica da veia facial. Nós temos normalmente 2 ou 3 vasos venosos em relação a uma ou 2 artérias provenientes dessa artéria facial, que é de grande importância e deve ser, sem dúvida alguma, uma área de bastante preocupação para todo profissional da Hoff. Com certeza, concordo plenamente. Sempre que vai ser feito um preenchimento na região de sulco nasogeniano, quando você
vai estar fazendo preenchimento na região de comissura labial, que você está querendo fazer uma elevação de canto de boca. Nós temos referências, nós temos estruturas anatômicas nobres que elas têm que ser consideradas, utilizar preferencialmente cânula, e nós sabemos que mesmo com cânula nós temos risco de complicações sérias nessas regiões, então tentar evitar ao máximo o uso de agulha nessas áreas, né? Professor Mauro, em relação a áreas de perigo na face, você queria deixar registrado mais alguma área que você acha extremamente importante? Por exemplo, um procedimento que é muito realizado. Hoje, a gente observa aí vários profissionais de várias áreas realizando toxina botulínica. Quais são os riscos da utilização da toxina botulínica? Bom, o que você acha importante salientar em relação ao uso dessa toxina? Eu vou me lembrar agora de uma situação extremamente desconfortável, que são as alterações de motricidade dos músculos cuticulares em algumas áreas abordadas por toxina. Veja, a gente precisa entender que os músculos cuticulares que devem ser o alvo, mas o alvo certo, correto, e não as áreas de risco da toxina botulínica, das infiltrações de toxina botulínica, elas precisam ter o conhecimento de que esses músculos faciais, também chamados de músculos da expressão facial, músculos da mímica facial, eles estão no mesmo plano anatômico. E este plano anatômico é muito tênue. Nós temos camada epidérmica, camada subcutânea, a tela subcutânea, e imediatamente entre um e outro nós temos os músculos cuticulares. Caso o desconhecimento por parte do profissional ele exista de fato, a intercorrência de paralisia ou de perda de motricidade desses músculos, e aí vai depender do grau de concentração da substância que ele infiltrou, a quantidade da substância que ele infiltrou, e principalmente considerar que não é apenas um desconforto estético, é um desconforto funcional. As alterações e iatrogenias causadas por infiltração de toxina botulínica em áreas onde não deveria ser áreas-alvo da toxina, elas vão incorrer, sem dúvida alguma, primeiro, numa numa paralisia de determinada área. E a área que é vítima desse acidente vai depender da área onde o profissional fez a infiltração. Mas há que se considerar uma coisa mais importante ainda. Lembrar que não é um aspecto estético que nós estamos falando, embora a Hoff vislumbre preferencialmente esta harmonização, porque a estética, sem dúvida alguma, é um alvo a ser considerado pela Hoff. Mas eu lembraria, isso me preocupa bastante, o aspecto da perda de função da área. Veja, uma paralisia facial, sendo ela causada por qualquer procedimento que seja, ela provoca perda de função. O paciente ele fica sem a função muscular durante determinado período. E aí isso me preocupa bastante, porque considerar que a aplicação de toxina botulínica ela é, sem dúvida alguma, uma estratégia extremamente resolutiva para algumas situações, ela pode, sem dúvida alguma, ser também um alvo de risco, uma situação de risco. Então, Mauro, né? Eu acho que você lembra, já aconteceu isso comigo, né? Então foi um trauma psicológico muito grande para mim. Né, eu tive pitose das pálpebras. Perfeito. Onde eu chegava, todo mundo achava que eu estava triste, que eu estava chorando. Então, além de tudo, é um transtorno psicológico muito grande. Agora, grande professor Mauro, grande anatomista, eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre qual sua preocupação aí em relação à formação dos profissionais na especialidade de harmonização orofacial. Eu fico muito feliz em falar sobre isso, porque eu diria há uns 10 anos atrás, quando começou a se falar sobre harmonização orofacial, a minha ideia e a minha preocupação já como docente era tentar entender até que ponto
a formação do cirurgião dentista, oportunizava ou traria argumentos técnicos para que fossem executados esses procedimentos. E aí eu me deparei com uma verdade que é indiscutível. Para a formação de cirurgião dentista, nós precisamos de anatomia, indubitavelmente. Seja para um clínico geral, que seja, porque esse clínico geral ele tem habilidade e tem habilitação para executar diversos procedimentos do arcabouço da cirurgia, da odontologia, mas para um especialista em ROF, para um especialista em qualquer outro ramo da odontologia, é indispensável o conhecimento não raso, mas o conhecimento profundo. A gente precisa tirar a ROF desse universo apenas do embelezamento. A ROF é, sem dúvida alguma, e não se discute mais isso, primeiro, uma área regulamentada pelo nosso Conselho Federal, pelos nossos conselhos regionais, respaldadas por lei. Mas antes de ser respaldada por lei, ela precisa ser respaldada pela ciência. E respaldo pela ciência é estudo, pesquisa, técnica e aplicabilidade da ciência. Eu não consigo ver, Rafael, com toda a minha franqueza, eu não consigo ver um profissional que consiga trabalhar com segurança desconhecendo a anatomia. Veja, nós não apenas administramos ou prescrevemos, melhor dizendo, o medicamento. Nós administramos a droga, a substância química, seja toxina botulínica, seja biosmateriais de diversas ordens, porque a tecnologia hoje, graças a Deus, nos oferece, graças à ciência, nos oferece essa possibilidade. Mas a ROF hoje, ela está dentro de um conceito universalmente científico. E é assim que a gente deve considerar. A minha visão como docente, a minha visão como formador, já que eu ensino anatomia em diversas especialidades, e inclusive muito feliz me faz ser professor de anatomia do RC, que é sem dúvida alguma uma grande casa de acolhimento para profissionais que querem melhorar, mas essa minha obrigação como docente, ela me faz invadir uma área de conhecimento de anatomia para a ROF, que hoje eu considero indubitavelmente como fundamental. É muito importante. É por isso que a gente coloca sempre o pilar da ROF, a anatomia. E é por isso que lá no Instituto nós prezamos no início do curso que todos os alunos eles aprendam intensamente a anatomia da face, que eles façam uma revisão incansável de anatomia da face para que nós possamos realizar os procedimentos, né? Entender a função de todos os músculos, onde fica todas as artérias, e ninguém melhor do que esse professor amado, do que esse professor acessível, que é o professor Mauro. Tenha certeza, professor, que você é fascinante. Você tem o dom da docência e eu sou muito feliz que você faça parte da nossa equipe, né? Não sei nem como te agradecer de você ter tirado esse tempinho para a gente conversar um pouquinho sobre a anatomia voltada para a ROF, que eu considero um dos assuntos ou o assunto mais importante dentro da harmonização orofacial, para que nós possamos evitar acidentes e complicações graves nos nossos pacientes. E eu gostaria de te entregar um presentinho como símbolo aí da nossa primeira temporada do podcast. Nossa! Presentinho. Muito obrigado. Na verdade, é um outro presente. Meu amigo. Mas... Eu queria agradecer imensamente, Rafael. Na verdade, eu digo que é um outro presente, porque o maior presente é estar junto com você, meu amigo querido, um grande amigo e um colega da cirurgia e um colega agora da ROF também, e principalmente por ter me convidado para estar dentro daquela casa que eu considero, sem dúvida alguma, uma casa de ensino, uma casa de aprendizado, mas principalmente uma casa de fazer amigos, de acolher pessoas que querem melhorar como profissional, que querem aperfeiçoamento. Isso aqui é o meu segundo presente, porque o meu presente está aqui falando de odontologia, falando de ROF, falando de anatomia, que é a minha rotina diária, né? É a minha rotina diária. Eu sei disso, meu amigo. Você é fascinante. Por isso que eu sou seu fã, número 1.
Somos Tá? fãs um do outro, então, Rafael. Muito obrigado, Rafa. Então, mais uma vez, muito obrigado, muitíssimo obrigado de coração. Te amo muito, meu amigo. Eu te amo bastante, meu amigão. Grande abraço, Rafa. E agora, aguardem o próximo episódio do RC Pod.